Bem-vindo ao primeiro CONAUD, primeiro Congresso de Gestão de Riscos, Auditoria Interna e Compliance. Agradeço muito o convite do Marlon, é uma honra estar participando como palestrante deste congresso, que acredito que é um congresso que deve mudar um pouco a forma de pensar, a forma de se trabalhar, da comunicação daqueles conceitos e fundamentos da auditoria interna e da governança. Eu sou Eduardo Pardini, atualmente sou sócio da Crossover, é uma empresa de auditoria interna e consultoria. Eu sou responsável por todos os projetos de governança, gerenciamento de risco, controles internos, auditoria interna. Sou diretor executivo do Instituto dos Controles Internos aqui no Brasil, uma instituição americana que visa o aprimoramento dos controles internos e a certificação de especialistas em controles internos. Sou palestrante e também sou instrutor do IIA Brasil. A palestra de hoje estará voltada para a auditoria interna. O tema da palestra é por que as auditorias falham, né? Quais são os 7 principais motivos para que ocorra esta falha? E como que nós podemos evitar, como que nós podemos neutralizar esta condição de falha? Antes de nós entrarmos diretamente no assunto, é muito importante que a gente entenda e relembre a definição da auditoria. A definição da auditoria que ela está justamente nos IPPFs, no conjunto de normas internacionais do IIA. É muito importante que nós relembremos essa definição, relembremos esse conceito, porque a partir do momento em que a auditoria cumpre com essas condições, ela terá uma condição menor de falhar na sua condição de trabalho, nos seus objetivos. Para a gente então falar um pouco mais sobre isso, vamos entender que a auditoria interna é uma atividade que ela é independente e objetiva, de avaliação e de consultoria, baseada ou desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia esta organização a realizar os seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistêmica e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos. A eficácia dos processos de gerenciamento de risco, controles internos e governança. Então aí fica muito claro o porquê que a auditoria interna existe. E precisamos salientar alguns pontos aqui que eu acho que são bem importantes e que todo auditor interno deve considerar isso nas suas atividades do dia a dia. O primeiro é que ela é uma atividade independente e objetiva. Independência quando nós tratamos da auditoria na sua condição hierárquica dentro da organização. Objetividade é quando nós tratamos da independência do auditor de fazer qualquer tipo de menção, comentários ou dar a sua opinião. Então, eu preciso ter independência hierárquica e também ter independência do auditor, objetividade do auditor no trato daquele assunto. Outra coisa que é importante salientarmos que a auditoria ela existe para adicionar valor à organização. Fazer com que a organização possa atingir os seus objetivos de uma maneira mais eficiente e eficaz. Como que ela faz isso? Avaliando os processos de gestão de risco, os sistemas de controles internos e os fundamentos da governança. Para que ela possa fazer esta avaliação, ela se utiliza de um processo disciplinado e sistêmico. Este processo disciplinado e sistêmico são baseados nas normas de auditoria. Então é muito importante a compreensão desta definição, porque a partir desta definição, a partir desta compreensão que nós temos sobre o porquê que a auditoria interna existe dentro de uma organização, nós conseguimos
levar este assunto de o porquê que as auditorias falham e o que é que eu preciso fazer, ou o que é que eu deixo de fazer para que realmente nós não atinjamos o nosso objetivo de adicionar valor na organização. O auditor não faz gerenciamento de risco. O auditor não faz controles internos. Isso é responsabilidade da gestão. Nós fazemos uma avaliação para saber se os gestores estão realmente conduzindo os trabalhos dentro das melhores práticas de gestão, dentro daquilo que é requerido pela organização. Então nós somos um departamento onde vai avaliar todas essas atividades, e avaliando todas essas atividades através das nossas opiniões, dos nossos relatórios, das nossas recomendações, nós vamos fortalecendo todos esses fundamentos de auditoria. Fundamentos importantes para que o processo organizacional da empresa, a estrutura organizacional da empresa, permita que ela atinja os seus objetivos estratégicos de uma maneira tranquila, eficiente e eficaz. A auditoria interna, como nós vimos através dessa definição, ela tem um papel muito importante nos fundamentos da governança. Ela é integrante, ela é parte da governança. É ela que vai verificar se aqueles fundamentos de governança existentes na organização estão sendo conduzidos de maneira adequada. O que me chamou a atenção e o que me chama a atenção toda vez que eu ajudo, trabalho ou estou em contato com departamentos de auditoria interna é que não necessariamente estão sendo aplicados as normas de auditoria. Não necessariamente estamos aplicando os procedimentos de auditoria como devemos aplicar. E isso fica muito claro nessa pesquisa que a Price fez em 2014 sobre a auditoria interna, onde desses 1.900, acho que foram 1.900 executivos que responderam, 55% desses executivos, principalmente aqueles que estão baseados na alta gestão, não reconhecem que a auditoria cumpre com o seu papel, que a auditoria adiciona valor à organização. Aí a pergunta é, mas poxa vida, por que dessa visão? O que é que acontece em que os nossos clientes, que são os nossos clientes da auditoria interna, que é a alta gestão, não reconhecem que a auditoria interna realmente está adicionando valor para a sua organização? Ela não consegue cumprir com os seus objetivos. Existem uma série de motivos. Um dos motivos que nós estamos vivenciando agora, e eu tenho vivenciado isso muito na prática, principalmente nas palestras presenciais ou nos cursos, são todos esses escândalos que nós estamos observando nas corporações. Petrobras, construtoras, todos eles, todas essas organizações, de uma forma ou de outra, tinham alguns fundamentos de governança. Contavam com a auditoria interna, tinham o seu gerenciamento de risco. Né? E a grande pergunta que vem é, poxa vida, se eu tenho tudo isto, por que ainda acontecem essas coisas? Por que ainda acontecem esses eventos? Né? Um dos primeiros pontos é, não existindo comprometimento pela ética, não existindo comprometimento pela boa prática de gestão da alta corporação, da alta administração, esquece que tudo aquilo que nós falarmos aqui, tudo aquilo que nós falarmos de governança é inócuo. Né? Não tem razão de ser, porque lá em cima não está comprometido com isso. Então não tem muito o que fazer, não é culpa da auditoria, não é culpa do gerenciamento de risco, não. É simplesmente tudo que nós observarmos aqui, que pode ser uma melhoria ou qualquer outra irregularidade que nós tivermos algum indício, colocamos em nossos relatórios e levamos para cima, então, e eles lá não estão comprometidos, até porque eles conhecem quais são os riscos, não adianta, não vai adiantar nada. A auditoria interna não serve para isso. A auditoria interna, como um gerenciamento de risco, como controles internos, não vai ter nenhum tipo de resultado se realmente não houver um compromisso com a ética, com as melhores práticas de gestão, com o negócio certo.
vamos pensar diferente, vamos pensar então, sim, a minha empresa trabalha dentro dessa condição ética, nós temos todo um código de conduta para isso, mas mesmo assim, eu, auditor, não consigo atingir esta condição da organização. Eu não consigo atingir essa necessidade que a organização tem e que eu preciso cumprir para fazer com que a empresa possa ter uma melhor capacidade de atingir os seus objetivos estratégicos. Né? Eu não estou adicionando. Bom, então vamos estudar o que é que acontece e o porquê que isso acontece. Existem diversos motivos que podem gerar essa condição para a auditoria. Um dos motivos é a falta de conhecimento da alta gestão do que é auditoria. Comprometimento com o resultado da auditoria. É ter auditoria para cumprir alguma necessidade legal, alguma necessidade normativa, mas não ter auditoria para fazer o que ela realmente tem que fazer. Não dar esta condição. Não adianta eu ter uma auditoria que eu não dê. Que eu não tenho o compromisso de ouvir o que ela está falando, que não dê os recursos necessários para que ela possa conduzir os seus trabalhos. Então, este é um ponto muito forte. É a falta de conhecimento e comprometimento da autogestão com o que é a auditoria e quais são as responsabilidades dela. A outra condição é a falta de independência da função. Eu tenho visto departamentos de auditoria interna em todos os cantos, plugado em todas as caixinhas da organização. Então, esta falta de visão que normalmente existe, ou não vou dizer normalmente, mas que existe dentro da autogestão, não permite que ela, vendo esta função como sendo uma função importante, ela comece a colocar ela plugada em vários locais. A falta de independência não permite que o auditor, primeiro, ele tenha objetividade no seu posicionamento, mas ele fica muito à mercê do jogo político dentro da organização. Dependendo de onde nós estamos plugados, eu não tenho acesso a outros processos, a outros departamentos, a outras atividades. E aí nós ficamos fazendo o mesmo do mesmo. É muito importante que a gente tenha essa condição de entender que o quanto melhor for a independência da atividade da auditoria, mais eficiente será ela dentro deste cumprimento dos seus objetivos. Outro ponto que eu tenho também notado muito é o despreparo dos próprios auditores internos. É o despreparo na condução da comunicação, é o despreparo na aplicação dos procedimentos de auditoria, é o despreparo na avaliação dos riscos e é despreparo na condução das suas atividades junto com o gestor. Né? Esse despreparo pode ser devido à falta de recursos que eu tenho de colocar pessoas treinadas ou então de trazer treinamentos para esta equipe, para esta atividade. Mas a falta de preparo dos auditores internos contribui muito para que a organização não enxergue a sua real valia. Existem ainda aquelas atividades de auditoria que têm outras funções. A função de ser gerenciador de risco, a função de controles internos, e aí então fica uma bagunça generalizada. Eu não sei se eu faço trabalho de controles internos, se eu faço auditoria interna, se eu faço gestão de risco, aí eu divido, mas a minha equipe é muito pequena, e fazer outras atividades que não seja somente a atividade de avaliação da eficiência e da eficácia, avaliação da conformidade, avaliação da gestão, não permite que eu cumpra ou cubra todos aqueles processos que realmente são importantes na organização. Precisamos entender que a auditoria tem as suas limitações. A nossa limitação como auditor, primeiro, são recursos para deslocamento, recursos para treinamento e a quantidade de horas que eu tenho disponível para fazer o trabalho. Normalmente, as equipes de auditoria são equipes reduzidas. Essas equipes ainda, se tiver que utilizar essas suas horas disponíveis de trabalho para controles internos ou para gestão de risco,
vai ficar muito complicado, vai ficar muito difícil, vai sobrar pouco tempo para ela fazer a auditoria. Então, essa condição de nós mesclarmos atividades de auditoria com outras atividades prejudica um pouco a qualidade das nossas abordagens. Bom, dito isto, vamos entender os 7 principais motivos que eu relacionei dentro desta minha condição de estudo e de trabalho junto com as auditorias internas, que faz com que enfraqueça, que faz com que a auditoria não cumpra com o seu objetivo da maneira como ela deve cumprir. Não que ela está totalmente apática, não. Ela não cumpre na sua totalidade. O que prejudica a comunicação, o que prejudica o seu trabalho junto com a alta gestão, e a alta gestão acaba não vendo esta valia importante que a auditoria traz. A auditoria é um departamento fundamental para a organização, é um departamento fundamental para a governança corporativa, mas ele precisa agir como tal, ele precisa realmente levar esta condição, levar esta informação para a alta gestão. E tem que levar de uma maneira onde eles compreendam a real valia dos nossos posicionamentos. Não é? Muito bem. O primeiro ponto que eu observo é a falta de uma visão compreensiva dos riscos corporativos. Né? Esta falta de visão compreensiva dos riscos corporativos é muito complicado. Ela não permite que o auditor faça o trabalho baseado em risco. Ela não permite que nós façamos os nossos trabalhos e as nossas atividades olhando para aquele risco que realmente importa dentro da organização. Ter esta visão abrangente de risco, seja ele estratégico ou seja ele operacional, é de extrema importância para que nós possamos conhecer a dinâmica de negócio. Para que nós possamos pegar os nossos recursos que são limitados e aplicá-los naquilo que realmente faz sentido. É naquele ponto onde eu tenho o maior risco da empresa não atingir os seus objetivos. Sejam eles estratégicos e sejam eles objetivos operacionais. Somente para relembrar que eu tenho estruturas operacionais ou ciclos de negócios para atingir os objetivos estratégicos. Se eu não tiver esses processos azeitados com os objetivos estratégicos, eu posso prejudicar a minha capacidade de atingir esses objetivos. Eu tenho os objetivos operacionais, que são os objetivos do processo operacional, e eu tenho os objetivos estratégicos. No momento em que eu tenho objetivos, eu tenho o risco de não atingi-los, que são os riscos inerentes que nós tratamos, ou tratamos eles como riscos inerentes, né? Eu preciso conhecer esses riscos, tanto os operacionais como os estratégicos. Nós, auditores, estamos muito mais focados nos operacionais. Não que não façamos nos objetivos estratégicos, não é isso. Mas o nosso campo de trabalho está mais voltado para os objetivos operacionais. Eu preciso entender os objetivos para conhecer os riscos. A falta desta visão compreensiva dos riscos corporativos faz com que eu deixe de ver aquilo que é importante muitas vezes, daquilo que realmente importa para a organização. Um outro ponto que também me chama muito a atenção é quanto ao planejamento de trabalho. Vamos só relembrar um pouco a nossa condição de metodologia de auditoria. A auditoria trabalha com 3 grandes blocos de atividades. O planejamento do trabalho, nós temos a execução do trabalho, que comumente chamamos de trabalho de campo, e nós temos a comunicação dos resultados. Dentro desta comunicação existe ainda a atividade de monitoramento, a atividade de follow-up das recomendações. Muito bem, o planejamento ele é de extrema importância para o trabalho. É ele que vai dar o tom para o trabalho, é ele que vai dar a condição de seguimento para esse trabalho. Planejar um trabalho requer, primeiro, ter uma qualidade de informações
detalhadas daquele objeto que será avaliado. Leis, normas, procedimentos, avaliações de riscos anteriores. Tudo isso vai compor aquilo que nós chamamos de memorando de planejamento. É onde nós vamos definir os objetivos da auditoria. É onde nós vamos definir o escopo da auditoria. É onde nós vamos definir o time, a equipe que irá fazer o trabalho, um cronograma do trabalho, os pontos de qualidade daquele trabalho. Então este é o memorando, mas não é somente o memorando que está dentro deste bloco planejamento do trabalho. Existe todo o mapeamento do processo. O mapeamento, o entendimento do processo, objeto da avaliação, o seu mapeamento, a sua formalização em narrativa ou em fluxograma, faz parte do planejamento. A identificação dos objetivos operacionais deste processo. Identificando os objetivos operacionais do processo, eu posso identificar os riscos inerentes a ele. Vou identificar os riscos que eu tenho de TI. Vou identificar os riscos de fraude, vou construir uma matriz de risco. Construindo essa matriz de risco, eu olho para dentro do processo e construo agora a matriz de controles internos. Quais são os controles internos existentes neste processo? Tenho então os controles internos que existem, estão lá enviados, e eu tenho a matriz de risco. Matriz de controle e matriz de risco. O próximo passo é fazer a associação deste controle com este risco, aonde eu vou determinar quais são os controles que estão dando resposta aos riscos. Quais são os riscos que não têm nenhum controle dando resposta a eles? Ou quais são os controles que não têm nenhum risco associado a eles? A partir deste momento, aonde eu consigo determinar o que é que eu preciso analisar, riscos sem controle, controles sem riscos e aqueles controles que estão dando resposta ao risco, eu vou para uma outra etapa da auditoria, que é o programa de trabalho da auditoria. Vamos elaborar o programa de trabalho. Programa de trabalho de auditoria são os passos pré-definidos que eu tenho para fazer a aplicabilidade ou a aplicação dos procedimentos de auditoria para testar aquele controle, para validar aquela situação, de forma que eu tenha evidências adequadas para emitir uma opinião. O que o auditor quer, num primeiro momento, é ter confiança sobre aquele controle que ele definiu confiar. E isso eu faço através dos procedimentos. Então, o programa de trabalho é passo a passo do que o auditor tem que fazer, na obtenção e na coleta de evidências para que ele tenha condições suficientes para emitir uma opinião. Na hora que eu terminar o programa de trabalho, e este programa de trabalho estiver aprovado e revisado pelo auditor encarregado, aí acabou o planejamento. O que eu tenho visto no dia a dia é que existe um menosprezo por esta condição. Eu faço um planejamento, um memorando de planejamento por fazer, para cumprir uma norma, mas não para utilizar ele como sendo a base inteligente de condução do trabalho e de execução do trabalho de auditoria. E isto prejudica muito a qualidade da nossa opinião. Isto prejudica muito a forma que eu tenho de encontrar e de chegar àquelas conclusões que vão adicionar valor à organização. Então esse é um ponto muito importante que tem que ser visualizado. Um outro fato também que eu tenho visualizado no dia a dia, que as auditorias estão muito mais concentradas nos trabalhos de conformidade, nos trabalhos de regularidade, para saber se aquela gestão está ou não de acordo com as normas. É importante que nós tenhamos isso. É muito importante. Não estou falando aqui que não posso e não devo ter trabalho de conformidade. Devo ter sim. E quanto mais os regulamentos estiverem impactando na organização, maior deve ser a minha responsabilidade nos trabalhos de conformidade. Quanto mais nós tivermos, ou quanto mais aquela empresa estiver em setores altamente regulamentados, mais a importância de nós termos então uma auditoria de conformidade. Mas eu não posso só ter auditoria de conformidade.
Eu tenho que trabalhar também nos trabalhos, nas avaliações de eficiência e eficácia. Eu preciso entender se aqueles processos têm controles adequados para dar resposta àqueles riscos que são inerentes à sua atividade. Somente para a gente lembrar, controle interno ele tem 3 grandes fundamentos. Dar resposta operacional, quer dizer, trazer eficiência e eficácia para o processo. Confiabilidade das informações, e hoje em dia não é mais a confiabilidade das informações financeiras, são a confiabilidade das informações financeiras e não financeiras, e também trazer conformidade ao processo com leis e regulamentos. Então, o sistema de controles internos, se ele estiver funcionando de maneira efetiva, ele vai proporcionar eficiência, eficácia, confiabilidade e integridade das informações e conformidade com leis e regulamentos. Se nós formos um pouco além e tratarmos dos controles, além dos controles internos administrativos, tratarmos também dos controles contábeis, eu tenho um outro objetivo que é a salvaguarda dos ativos. Então, quando nós avaliamos um trabalho, quando nós fazemos uma avaliação de eficiência e eficácia, eu vou avaliar se o sistema de controles internos é adequado para dar resposta aos riscos da organização, aos riscos inerentes ao processo, aos riscos de conformidade, aos riscos de uma fraude, aos riscos de perda de integridade da informação. O sistema de controle interno que deve fazer isso. E isto é um trabalho de eficiência e eficácia que nós chamamos muitas vezes de auditoria operacional. Outro fator importante que eu tenho observado é a aplicação dos procedimentos de auditoria. Aplicação dos procedimentos de auditoria e também de amostragem. Precisamos entender que o grande risco da auditoria é o risco da não detecção. É o risco de nós não conseguirmos detectar alguma falha, algum desvio de controle. Por isso, nós precisamos, de uma maneira técnica, se utilizar da matemática, aplicar a matemática na forma de estatística, para que nós possamos, então, através do estudo de uma amostra, chegar à conclusão sobre aquele universo. Então, é muito importante que nós possamos ter um procedimento adequado na seleção do tamanho da amostra e depois que a amostra depois que eu conheço o tamanho desta amostra, também fazer a seleção da amostra, que ela deve seguir o mesmo tipo de distribuição que eu tenho no universo. Lembrando que a nossa opinião não é sobre a amostra, a nossa opinião é sobre o todo. Então, quanto melhor eu fizer a amostra, mais próximo de ver o todo eu fico. Menor será o meu risco de não detectar alguma falha, algum desvio de controle. A não observação das normas de auditoria é um outro fator. É um outro fator que prejudica muito a qualidade do trabalho da auditoria. Principalmente quando nós estamos falando daquelas normas de supervisão e organização do trabalho. É de extrema importância para a qualidade do trabalho que exista supervisão por pessoas que realmente conheçam, que tenham experiência. O auditor mais experiente revisa o trabalho do auditor menos experiente. Isso é uma coisa que nós não podemos deixar de lado e também não é delegável. É responsabilidade do auditor mais experiente. E eu tenho visto no dia a dia, muitas vezes os trabalhos de auditoria não passar por nenhuma revisão, não ter nenhuma supervisão. Isto fica a cargo somente do auditor. E quando eu não tenho ninguém para fazer uma crítica, para avaliar, para discutir, fica um pouco mais complicado. A supervisão serve para verificar se tudo aquilo que está sendo feito como planejado e se está sendo feito de acordo com as normas. Esse fator também é muito importante. E como que nós observamos esse fator? Quando eu chego num departamento de auditoria, e uma das primeiras coisas que eu peço é para verificar como que estão as respostas das recomendações dos seus relatórios. Eu vejo que muitas daquelas recomendações não foram implementadas. Muitas daquelas recomendações, elas já passaram do tempo
e não teve não teve nenhum final, nenhuma conclusão conforme foi comprometido lá no relatório. Isso demonstra um baixo grau de persuasão. Isso demonstra em que a empresa ainda não entendeu qual é a real valia das nossas recomendações para a melhoria do trabalho deles, para a melhoria da organização, para a melhoria dos processos, para trazer mais qualidade aos trabalhos dos gestores. Então, quando eu vejo que existe dentro da nossa condição de auditores recomendando melhorias no sistema, melhorias num processo, e essas melhorias não são atendidas, isso demonstra que nós temos um baixo grau de persuasão para fazer com que o nosso gestor realmente entenda a importância e a valia dessa nossa posição, né? Então, nós precisamos realmente trabalhar muito nessa condição de fazer com que os gestores entendam a nossa visão, as nossas observações. Falta de independência, ela faz com que tudo isso realmente aconteça. Quanto menos independência eu tenho, mais restrito é o meu trabalho. Quanto mais restrito o meu trabalho for, menor a chance de eu agregar valor à organização. O melhor seria estar plugado no nível mais alto da organização, para que nós pudéssemos ter uma ampla ou uma amplitude de trabalhos dentro da corporação como um todo. Então a falta de independência também, e isso é muito normal acontecer nas organizações, principalmente aquelas que estão iniciando a sua atividade de auditoria, prejudica muito o nosso trabalho. A pergunta é, muito bem, esses são alguns fatores que têm contribuído para que nós não consigamos atender às necessidades da empresa. São fatores que eu tenho observado no dia a dia, lidando e trabalhando junto aos auditores, nas classes de auditoria, fazendo o trabalho de apoio aos departamentos de auditoria. Como que nós podemos neutralizar esses motivadores? De que forma que nós conseguimos melhorar o nosso desempenho para que a alta gestão possa entender que a nossa posição, a nossa existência dentro da organização traz essa valia. Primeiro de tudo, o auditor tem que sair da sua caixinha, tem que pensar fora da caixa, tem que ter uma visão mais abrangente do negócio, ele tem que conhecer todos os ciclos de negócio, ele tem que conhecer a dinâmica da empresa, ele tem que fazer com que realmente ele consiga compreender qual é esta dinâmica de resultado, qual é esta dinâmica comercial, qual é esta dinâmica de suprimentos, de que forma que tudo isso se engloba e chega no resultado dessa empresa. A dinâmica de geração de lucro é importante, mas mais importante é conhecer a dinâmica de geração de caixa. Esta tem uma importância muito forte na condução dos negócios. O gestor da auditoria ou os auditores mais sêniores daquela atividade, eles têm que ter uma visão de negócio. Eu tenho que sair um pouco desta visão técnica e ir para a visão de negócio. Não adianta eu fazer somente o micro sem olhar o macro. E por que isso não adianta? Por um simples motivo. Nós temos lá os objetivos estratégicos. Para atingir os objetivos estratégicos eu preciso de processos operacionais. Processos operacionais só devem existir se tiver uma relação com a estratégia. Então eu preciso trabalhar os processos operacionais em eficiência, em eficácia, torná-los mais econômicos para que eu possa, ou para que a empresa possa atingir os seus objetivos estratégicos com uma melhor condição. Este é o ponto. Se eu não conheço esta dinâmica, se eu não conheço o ciclo de negócios, fica um pouco mais complicado para eu trabalhar o outro tema, que é ter uma visão abrangente dos riscos corporativos. Hoje se fala muito em auditoria baseada em risco. A auditoria sempre foi baseada em risco. É que nós, auditores, e eu me incluo nisso, e eu comecei na auditoria lá em 1980, nós não pensávamos no risco, basicamente.
Nós pensávamos em fazer o trabalho, nós pensávamos em testar os controles, sem avaliar se eu tinha risco relacionado a ele ou não, ou quais eram os maiores riscos da organização. Não é isso mais que é requerido do auditor. O auditor tem que estar mais presente do negócio. E para ele estar mais presente do negócio, além de conhecer toda a dinâmica operacional da empresa, toda a dinâmica de estratégia da empresa, ele precisa ter uma visão abrangente dos riscos corporativos, né? E esses riscos são tanto dos estratégicos, relacionados com os objetivos estratégicos, quanto aos riscos operacionais, relacionados com os objetivos de cada um dos processos operacionais. É com esta visão que eu vou determinar, por exemplo, o plano anual de auditoria. O plano anual de auditoria, onde eu vou determinar os trabalhos que serão realizados do maior risco para o menor risco, serve para que eu possa ser eficiente e eficaz no trato dos recursos que tem sob minha responsabilidade. No trato dos recursos que eu tenho, que são dois, basicamente a auditoria tem dois recursos: horas disponíveis para trabalho e verba para locomoção, verba para deslocamento. E eu preciso ser eficiente o suficiente para poder atingir aqueles processos que trazem o maior risco para a organização. Risco está sempre relacionado com objetivo. Risco operacional é o risco que a empresa tem de perder a sua capacidade de atingir aqueles objetivos estratégicos como previamente planejados. Riscos tem que ir além, esta leitura de risco tem que ir além da relevância financeira. É importante sim que nós tenhamos a visão financeira, o impacto financeiro desse risco, né? Se ele acontecer. Mas imagem é muito importante observar também. Continuidade da corporação, perda de segmento de mercado, perda de market share e os riscos de fraudes que estão cada vez mais que são eventos cada vez mais presentes na vida corporativa. Esses 4 itens aqui, mais a relevância financeira, são pontos que nós temos que visualizar quando eu faço uma revisão de riscos mais abrangente da organização. Pode ser que num momento da organização eu não tenha nenhuma relevância financeira. Um evento nesta condição pode trazer um impacto de imagem muito forte. Então, aquele evento, aquele processo, aquele procedimento que não tem relevância financeira, dependendo de como as coisas ocorrerem, pode levar a imagem da empresa a ser discutida. Esta imagem afetada pode reduzir a sua condição de mercado, a sua condição de vendas, reduzir o volume de vendas de algum produto, que vai ter um forte impacto não só nas receitas, no resultado e principalmente no fluxo de caixa. Então, é importante que quando nós olhemos para os riscos, não vamos olhar somente para os riscos financeiros. Vamos observar também que existem alguns outros riscos que, se não vistos, podem impactar duramente a condição da empresa em atingir os seus objetivos. Um outro ponto importante, e eu vejo isso acontecer, e eu vou falar, porque no passado nós também fazíamos isso, é menosprezar o processo de planejamento do trabalho. Vamos só relembrar, pessoal. Planejamento do trabalho, o trabalho de auditoria, a metodologia do trabalho de auditoria é planejamento, execução e comunicação. Eu vou planejar o meu trabalho, eu vou executar aquilo que foi planejado e eu vou comunicar tudo aquilo que eu encontrei durante essa execução. O planejamento, ele sempre foi deixado de lado simplesmente para uma forma de cumprir uma tabela, cumprir uma necessidade, sei lá, normativa. Isso não pode acontecer mais. Quando nós falamos de auditoria baseada em risco, o ponto mais importante dessa atividade é dentro do planejamento. Planejamento não é só o memorando de planejamento, onde eu vou definir o escopo, vou definir os objetivos, não. O planejamento é toda a coleta de informação, toda a coleta de inteligência sobre aquele objeto avaliado que acontece antes do trabalho de campo. No planejamento, eu também vou determinar, vou fazer um levantamento do objeto que será avaliado. Se nós estamos falando de uma auditoria operacional,
uma auditoria de eficiência e eficácia num processo operacional, eu preciso fazer todo o levantamento daquele processo operacional, item a item, atividade por atividade, colocar tudo isso dentro de um fluxograma ou de uma narrativa, onde eu possa identificar os controles existentes, para que depois eu possa então fazer uma avaliação baseada nos riscos inerentes daquele processo. Então, fazer um levantamento do processo, fazer com que ele esteja fluxografado ou em forma de narrativa, identificar os controles existentes, identificar os riscos inerentes. E depois nós vamos ver que não são só mais os riscos inerentes, eu tenho que identificar o risco de TI e o risco de fraude dentro desta condição. Na hora que eu tenho todas essas informações, que eu faço a junção dessas informações, que eu vou encontrar aqueles controles que estão dando resposta aos riscos, que eu quero depositar confiança, vou encontrar controles que não têm nenhuma associação com o risco, que eu vou deixar de lado, ou então aqueles riscos que não tem nenhum controle associado, que eu também vou deixar para avaliar. Todo este conhecimento, toda esta informação vai parar no programa de trabalho. Programa de trabalho é onde eu vou definir os procedimentos corretos e adequados para que eu possa cumprir com aquele objetivo de auditoria. Então, o planejamento de trabalho, ele tem todo o memorando, toda a questão de definição de objetivos, escopo, definição de cronograma, de equipe, leitura de todas as informações e documentações existentes que estejam disponíveis na organização. Ele também é composto, então, por um conhecimento detalhado de todo o processo que está sendo avaliado, pela identificação dos controles, pela identificação dos riscos, e aí, então, vai finalizar num programa de trabalho. Somente depois deste programa de trabalho estar finalizado é que eu vou a campo executar que o auditor vai a campo executar o trabalho de auditoria. Então é muito importante que quanto melhor e quanto mais profundamente nós fizermos o nosso planejamento, mais eficaz será a nossa execução e mais eficaz será o resultado dos nossos trabalhos. Melhor será para a qualidade de nossa opinião. Realizar mais trabalhos de eficiência e eficácia é importante. É importante nós fazermos trabalhos de conformidade, trabalhos de regularidade, não tenha dúvida quanto a isso. Só que trabalho de conformidade e trabalho de regularidade, ele tem uma tendência maior de ser um trabalho reativo. Eu olho para o passado, vejo aquilo que foi realizado, aquilo que foi feito e solicito para o gestor que ele cumpra com as normas aqueles itens que não estejam conforme as normas. Esse é o trabalho de conformidade. O trabalho de eficiência e eficácia, ele tem uma tendência de ser mais proativo. Eu faço um estudo do processo e vou fortalecer este processo, tanto em eficiência, tanto em eficácia, como também em economia. Não podemos esquecer que controle custa dinheiro, que transações custam dinheiro. Parte do capital de giro da empresa está depositado na sua estrutura organizacional. Eu tenho que contribuir para a empresa deixando estes processos cada vez mais econômicos, cada vez mais eficientes, dando maior condição da empresa atingir os seus objetivos estratégicos. Esse trabalho de eficiência e eficácia, ele faz com que a gente olhe para frente, não para trás. Que eu veja se os controles internos existentes dentro deste processo são adequados para o gerenciamento de risco, são adequados para as respostas aos riscos que estão sendo dadas pelo gestor. Isto é eficiência e eficácia. Nós vamos fazer uma mescla, eu vou ter tanto trabalhos de conformidade como trabalho de eficiência. Mas a eficiência tem uma tendência muito maior de fazer com que nós possamos contribuir mais com criando valor para a organização. Eles fortalecem a possibilidade daquela organização atingir os seus objetivos e reduz o volume de aplicação de capital de giro na estrutura da organização. E nós já sabemos que dinheiro é caro, principalmente aqui no Brasil. E as empresas devem ter muito mais dinheiro para a sua inovação, para o seu processo de inovação, do que para fazer a sua estrutura organizacional.
uma das missões do auditor, como também é uma das missões de um especialista de controles internos, é tornar os sistemas mais econômicos, mais eficientes e eficazes. E isso se dá do lado da auditoria pelos trabalhos de auditoria operacional. Também é muito importante que o auditor tenha proficiência na aplicação dos procedimentos da auditoria e proficiência na aplicação de uma metodologia de amostragem estatística. Né? E hoje isso ficou muito fácil. É só transformar, programar uma planilha de Excel para que o gestor, para que o auditor, de maneira muito simples, possa saber qual é o tamanho da amostra. Dentro daquele universo que ele vai testar, qual é o tamanho da amostra. Conhecendo qual é o tamanho da amostra, gera um número randômico, um número aleatório, para que eu possa fazer a extração desta amostra do meu banco de dados. Não podemos correr o risco de aumentar a nossa possibilidade de não detectar alguma falha, algum desvio, por não utilizar de maneira apropriada essa amostragem estatística. Então, a amostragem estatística e também a proficiência nas normas e na aplicação dos procedimentos de auditoria é muito importante. É aplicar o procedimento adequado para fazer a validação daquela atividade. Aplicar a amostra adequada, estudar a amostra adequada para dar opinião sobre aquele universo. Então, é muito importante que se trabalhe isso. E a outra, que eu já tinha entrado um pouco agora nessa fala, é a aplicação das normas. Eu preciso conhecer as normas. Inclusive, isso faz parte de um dos atributos éticos da organização, é ter competência na aplicabilidade das normas. Para que eu possa ter competência na aplicabilidade dessas normas, eu tenho que conhecer as normas. Então, é conhecer as normas, e nós temos dois tipos básicos de norma. As normas de atributos, que diz respeito à organização da auditoria, e as normas de desempenho, que diz respeito ao trabalho da auditoria. Né? Na hora que eu consigo fazer a aplicação dessas normas, eu estou trazendo qualidade para o trabalho. E a supervisão do trabalho, as revisões dos papéis de trabalho, além de entender se tudo aquilo que deveria ter sido feito conforme planejado foi feito, se todas as evidências estão realmente e adequadamente registradas nos papéis de trabalho, se elas são válidas para que nós possamos emitir a nossa opinião, a supervisão também tem que analisar se tudo aquilo que deve ser feito de acordo com as normas está sendo realizado. A supervisão é um treinamento para o auditor menos experiente. O auditor mais experiente, quando revisa o papel de trabalho de um auditor menos experiente, ele vai treiná-lo, ele vai orientá-lo em como preparar, em como elaborar, em como fazer esses papéis de trabalho, como seguir essas normas. Então, é muito importante ter esta proficiência e ter este conhecimento de normas. E temos que ter em mente que quando uma das nossas recomendações, lá no final, executei o trabalho, já tenho as evidências, comuniquei essa minha posição para o gestor. A comunicação da auditoria, ele tem algumas bases que são o que eu fiz, qual foi o meu objetivo e escopo e qual foi a minha conclusão. Né? Depois eu tenho as recomendações de auditoria, que são as melhorias que nós devemos trazer para cada um dos pontos que foram observados. Quando uma organização, quando um gestor, ele não atende àquela recomendação, quando ele não cumpre com aquilo que foi planejado, aquele plano de ação, a empresa continua correndo um risco. A empresa continua não tendo esta condição de eficiência, eficácia ou economia. Então, quer dizer, tudo aquilo que foi feito para a auditoria, se não é implementado a sua recomendação, ela não tem valia nenhuma. Aí sim ela não tem valia. Aí ela é custo. Porque não adianta eu somente apontar. Não adianta somente nós falarmos que existe aquele ponto tem que ser trabalhado. Nós temos que exercer a nossa condição de persuasão, de trabalhar até o nosso limite para que aquela recomendação possa ser implantada. Quando a empresa não faz esse tipo de trabalho de enforcement para que aquelas
recomendações sejam implementadas é que ela ainda não está comprometida com a auditoria. Ela ainda não entendeu esta condição. E muitas vezes nós, auditores, falhamos em mostrar isso para a gestão. Então, eu preciso sempre trabalhar numa condição de que, uma vez as recomendações aceitas, uma vez que ela tem o seu plano de ação, eu preciso ir até o último estágio para que aquela recomendação seja implementada. Nós precisamos aumentar o nosso grau de persuasão, principalmente naqueles trabalhos de eficiência e eficácia. Trabalho de conformidade quase não tem muito problema. Trabalho de conformidade é binário, ou a pessoa ou o sistema está de acordo com a norma ou não está com a norma. Então é muito fácil, muito claro. Quando eu faço um trabalho de operacional, de avaliação de eficiência e eficácia, o meu paradigma são as melhores práticas de gestão. E aí é uma questão de entendimento, uma questão de condição do gestor entender aquilo que nós estamos falando. Então eu preciso me posicionar de uma maneira muito clara e objetiva, de forma que eu possa trazer todas essas melhores práticas para uma mesa de discussão, que ele entenda que aquilo lá realmente é importante, vai fortalecer o processo organizacional, vai dar mais qualidade no trabalho dele. Ele precisa entender para que ele se comprometa. Uma vez o gestor comprometido com aquela situação, com aquele plano de ação, com certeza ele vai implementar. Mas isso depende muito mais do auditor em levar esta condição para esta organização. Não podemos ficar no feijão com arroz. Nós precisamos realmente ser bons negociadores nesse momento. Assegurar uma linha de independência dentro da organização é condição sine qua non para a grande valia da empresa, da auditoria. Não é uma coisa fácil e não necessariamente isso está na mão do auditor. Mas ele observando que esta independência ela não está na sua melhor condição, ele tem que sempre levar, dentro daquela cultura da organização, levar este ponto para discussão. Porque é muito importante, e é importante que nós, auditores, levemos essas informações para os gestores, que eles não conhecem a auditoria, da importância de ter independência. Para finalizar, pessoal, é importante que a auditoria ela tenha um cunho muito mais proativo do que reativo. Reativo é contar os mortos. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu tinha um professor que falava: os auditores são os contadores de mortos num campo de batalha. Porque eu só olho o passado. O que aconteceu no passado? Como que vai arrumar? Tá bom, eu olho o passado para tentar acertar um pouco o presente. Tem que ser diferente. Nós vamos olhar o passado, sim. Nós vamos acertar o presente, mas sempre visando o futuro, sempre trabalhando o futuro. Então eu preciso ser muito mais proativo em termos de negócio, em termos de corporação, de operação, ter uma visão abrangente e menos reativo. Vamos fazer trabalhos de conformidade, vamos fazer trabalhos de auditoria operacional. Esta mescla que vai fazer com que a gente realmente leve recomendações importantes para o crescimento da organização. A auditoria precisa estar alinhada aos negócios. A auditoria precisa observar os negócios, ela precisa entender os negócios. As nossas recomendações devem ser factíveis, as nossas recomendações devem fazer sentido quando nós fazemos esse trabalho visando a melhoria dos negócios da organização. E nós temos que atuar em bases sólidas. Que bases sólidas são essas? São as melhores práticas de auditoria. É a observação das normas da auditoria, é o zelo profissional depositado em todo este trabalho. É não fazer sempre o mesmo trabalho. É inovar no trabalho, inovar na visão. Alguns podem falar: mas como que eu vou inovar em auditoria? Dá para inovar, pessoal, dá para sempre fazer alguma coisa diferente. Ao invés de eu começar pelo início do processo, eu começo pelo final, ou faço as duas condições. Mas eu preciso inovar para que a gente possa, de uma maneira muito estruturada, disciplinada e sistematizada, alcançar o grande objetivo da auditoria, que é criar valor às partes, que é criar valor à organização como um todo. Nós falamos ali na definição da auditoria, lá no começo da palestra, que a auditoria precisa criar valor.
E como que ela cria valor? Fazendo uma avaliação adequada dos processos de gerenciamento de risco, dos processos de controles internos e da governança. Se nós não conseguirmos fazer este trabalho e ficarmos sempre naquela mesmice, realmente a alta gestão não vai conseguir visualizar a grande valia que é ter um departamento de auditoria. Eu agradeço muito a vocês que ficaram nesses minutos assistindo a palestra. A ideia é fazer com que a gente possa olhar a auditoria de uma maneira diferenciada, para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais proativa, que a gente possa se tornar mais importante na visão da alta gestão dentro dessa organização. A auditoria é fundamental para a governança corporativa. A auditoria é fundamental para um bom sistema de controles internos. Ela é fundamental para um adequado processo de gerenciamento de risco. E nós podemos fazer o nosso trabalho de maneira muito mais reforçada, olhando para as normas, observando tudo aquelas melhores práticas para tornar o trabalho de auditoria mais efetivo dentro da organização. Agradeço a todos, agradeço ao Marlon e espero que vocês possam utilizar um pouco no seu dia a dia dessa palestra. Muito obrigado e até logo.